Na aula de hoje a gente vai ver um outro algoritmo de ordenação chamado Selection Sort, né, ou ordenação por seleção. E o Selection Sort, assim como o Insertion Sort, é outro daqueles algoritmos que muito possivelmente a gente conseguiria chegar nessa ideia. É uma ideia assim que não é muito elaborada. Tá? Inclusive eu acho que o Selection Sort, para mim, na minha opinião, ele é o que é a solução mais natural, assim, se você fosse resolver o problema de ordenação, tá? Ele é um algoritmo bem simples, eu acho que ele é até mais simples que o Insertion Sort. Mas vamos ver ele e, como sempre, fazer também a análise, né, do algoritmo, tá? Então, a aula de hoje é sobre ordenação por seleção, ou, né, mais conhecido como Selection Sort, tá? E assim, logo de cara aqui eu já vou colocar o algoritmo para vocês. Então ordena essa aqui, né, de Selection Sort. Pega um vetor V indexado começando na posição A, terminando na posição B, tá? Então aqui eu tenho a base do algoritmo, né? A gente já vê isso daqui. A questão é quando troca os índices ali, a gente devolve o vetor sem fazer nenhum tipo de alteração. A parte que importa está aqui, né? Então, o troca são aquelas três linhas, né? Você vai trocar no vetor o que está na posição A e o que está nessa posição aqui. Então, percebam aqui o uso de coisas que a gente já trabalhou nas aulas passadas. A gente já trabalhou com o problema do mínimo, né? O mínimo de vetor. E o mínimo de vetor, ele me devolve uma posição do vetor onde está localizado o menor elemento do vetor. Então, o que essa linha aqui do troca ela está fazendo, né? No fundo, se eu tenho o meu vetor aqui, primeiro, o mínimo, o que o mínimo faz? Ele vai achar uma posição lá, vamos dizer, uma posição M, onde está localizado o menor elemento do vetor. E aí eu vou chamar, então, aqui, né, por conta dessa linha, eu vou chamar, então, troca V, A, que é a primeira posição, e M, que foi o valor retornado pelo mínimo, tá? Então ele vai trocar os valores aqui dessas duas posições, né? De forma que logo em seguida, quando ele tiver feito essa troca, o menor elemento do vetor vai estar na primeira posição do vetor. Ou seja, se o menor elemento do vetor já está na primeira posição, beleza, essa parte já está resolvida. O que eu faço? Chamo recursivamente meu algoritmo para resolver essa parte restante aqui, tá? Então, encontro aonde está o mínimo, troco com a primeira posição e aí chamo recursivamente agora para essa parte, o A mais 1 até o B, né? Que seria o A mais 1 até o B, porque agora essa posição aqui já está resolvido, já está o menor elemento de todos ali, tá? Então esse é o Selection Sort. Porque Selection, né? Você seleciona o menor, bota na primeira posição. Aí depois resolve o problema mais para frente, né? Vai selecionar o segundo menor e botar na segunda posição. Ok. Então esse daqui é o nosso algoritmo de ordena por seleção, muito simples. A ideia, como eu falei, era bem intuitiva, né? Você selecionar o menor, colocar na primeira, selecionar o segundo menor, colocar na segunda e assim por diante. A questão da base aqui, né? Que eu não comentei, mas percebam que à medida que você vai avançando nas chamadas recursivas, você vai incrementando o valor do A aqui, até um ponto em que o A é igual a B, né? Ou até passa de B. Então, quando o A é igual a B, né? Quando o A é igual a B, você está trabalhando com um vetor que só tem uma única posição, tá? E aí você não precisa fazer nada com essa única posição, ela já está ordenada por si só, né? Então você devolve o vetor do jeito que estava, sem fazer nada, tá? Só sai da função. Então, ó, aqui vamos ver um exemplo aqui de execução, tá? Do Selection Sort. Tá aqui o meu vetor, tá? E então ele começa aqui, vamos chamar assim, né? Ordena. Eu vou chamar só de O, tá? Aí vai ser V1, 6.
E aí começou a trabalhar aqui, ele vai testar. O A é maior do que B, né? O 1 é maior do que 6? Não. Então ele vem para o troca. O que ele vai trocar? Ele vai trocar no V, o que está na posição A, que é 1, com o que está na posição mínimo VAB. O que é mínimo VAB? Bom, é o mínimo na posição 1 até a posição 6. Quem que é o mínimo da posição 1 até a posição 6? O valor é o 4, então ele vai me devolver 5 aqui como índice, né? Então ele vai trocar aqui, ó. E aí quando ele trocar, bom, vamos fazer uma cópia aqui do vetor aqui para a gente ir trabalhando, né? Então eu vou ter o 42, o 15, o 23, o 8, o 4 e o 16. Então quando ele trocou o valor da posição 1 com a posição 5, né, basicamente o que você fez foi trocar esses dois valores aqui, né? Então você vai ficar com o vetor 4, 15, 23, 8, 42 e 16, tá? Legal. E aí ele faz devolva, né? Então devolva o que? O ordena, V, A mais 1 e B, que é 6, tá? Ele vai chamar recursivo. Agora ele chamar recursivo, ele vai testar aqui. A maior do que B? Não. Então o que ele vai fazer? Troca. Qual troca que ele vai fazer? Ele vai fazer troca. V, A. Quem que é o A da vez? É 2. 2. E o mínimo VAB, né? Mínimo V2, 6. Quem que é o mínimo na posição 2 até a posição 6? Então eu estou olhando para essa parte aqui, ó. Tá? Então, ele vai me devolver, então, aqui, ó, o mínimo, o menor valor é o 8, então ele está na posição 2, 3, 4. Então, ele vai trocar o que está na posição 2 com o que está na posição 4, de forma que eu vou ter o meu vetor assim, ó. 8, 4, vou trocar o 15 com o 8, né? Então, aqui fica 23, aqui fica 15, aqui fica 42 e aqui fica 16, tá? Então, essa parte aqui já tá ordenada. Então aqui é o mínimo, né? Mínimo V26 aqui, ele era, como eu falei, é 4, né? Tá? Muito bem, vamos chamar mais uma vez a ordenação recursiva, V3, 6. A maior do que B? Não, então o que ele faz? Troca o quê? Posição 3 com a posição do mínimo V3, 6. O que é mínimo V3, 6? Estou começando a olhar aqui dessa posição para cá. Então, o menor vai ser o 15. Então, o menor vai estar na posição 4 do vetor. Então, eu vou trocar o que está na posição 3 com a posição 4. Né? Isso daqui é o mínimo na posição 4. Então, eu vou fazendo a troca, eu vou ficar com o meu vetor assim, com 4, 8, 15, 15, aí o 23, 42 e o 16. Essa parte toda aqui já está ordenada. E aí ele vai chamar o ordena V4, 6. Aí ele pergunta, A é maior do que B, 4 é maior do que 6? Não. Então o que ele faz é a troca. Troca V4, mínimo aqui de V4, 6. Qual que é o mínimo de V4, 6? É aqui, ó, o 16 que está na posição 6 do vetor. Né? Então isso daqui vai virar 6. Então ele vai trocar o que? O que está na posição 4 com o que está na posição 6. Trocando o que está na posição 4 na posição 6, eu vou ficar com 4, 8, aqui 15, então 4 com a 6, né? Então eu vou trocar aqui 16, 42 e 20. 23. Então eu tenho todo esse trecho aqui ordenado. Eu vou continuar aqui embaixo aqui porque não coube. E aí ele vai chamar agora assim, então o ordena V 5, 6. A maior que B? Não. Então o que ele faz? Troca V 5 e o mínimo VAB, quem que é o mínimo aqui? Vai estar na posição 6, tá? Então ele vai trocar aqui com o que está na posição 6.
Então ele vai trocar o quê? O que está na posição A com a posição B, né? O 23 com o 42. E aí a gente vai ficar com 4, 8, 15, 16, 23 e 42, tá? Então toda essa parte aqui está ordenada já, né? E aí ele vai me chamar aqui agora o ordena V 6 e 6. E aí ele vai bater na base, porque o que acontece? A é maior ou igual do que B, é verdade? É verdade. 6 é maior ou igual do que 6, tá? Ué, mas não faltava ordenar a última posição aqui, porque só ordenou 5. Bom, é óbvio, né? Se você já ordenou 5, o último cara aqui já tá, por consequência, já tá na posição correta, tá? Então, aqui acabou, né? Ele fez todas as execuções, aqui não sobrou mais nada para fazer. E aí, no final, tem o meu vetor todo ordenado. Tá? Então, esse daqui é o Selection Sort, bem simplesinho o algoritmo. Tá? Detalhezinho legal aqui que ele usa aí o mínimo, né, que é um problema que a gente já resolveu nas aulas anteriores.